Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Você, amigo da TV Polo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Polo Saúde. Eu sou a doutora Trícia e hoje nós vamos conversar, bater um papo a respeito de cuidados com calor, com o verão. Hoje nós vamos bater um papo sobre o que nós podemos fazer para evitar velhos problemas que a gente tem todo verão. É melhor prevenir do que remediar. Então, vamos passar vários casos, vários fatos, episódios do que a gente pode fazer para evitar viroses, desidratações, queimaduras durante o verão. Você já tem ouvido falar em casos de crianças ou mesmo pets abandonados em veículos? Isso é um problema grande, recorrente no tempo muito quente. A gente tem que lembrar que veículos fechados chegam fácil a 55, 60 graus. Isso é muito quente, é muito calor. Então, sabe aquela ideia de eu vou parar aqui, vou parar só um pouquinho, porque eu só vou ali rapidinho? Esqueça, não dá certo. Em 3 a 5 minutos, o veículo consegue chegar a temperaturas muito altas e são incompatíveis com a vida. Mesmo que você volte rapidinho, dentro de 3 a 5 minutos, você pode se deparar com um quadro que você vai se arrepender o resto da vida. Então, é melhor evitar. Nem tente, nem passe pela cabeça a ideia de abandonar uma criança ou um pet no carro, no verão, no calor escaldante, com o carro exposto ao sol, para ir ali rapidinho. Não dá certo. A temperatura é tão quente que o ser vivo que estiver lá dentro, ele vai entrar numa espécie de cozimento. É um cozimento mesmo, que a gente chama de intermação. A intermação é um quadro catabólico tão grande, tão intenso, que mesmo que você voltar, mesmo que a pessoa esteja ainda chorando ou se comunicando, é um quadro muito difícil de reverter. Muito difícil. Porque o corpo já gastou toda a energia dele tentando trazer a temperatura para o normal. Sem conseguir, porque o ambiente está muito quente, muito abafado. Então, isso é um daqueles quadros que mesmo entrando no pronto-socorro, a pessoa pode falar, entrou no pronto-socorro falando, e não saiu. Isso é muito triste de ver, porque são coisas completamente evitáveis. Então, fica aí a dica para você. Vai ali rapidinho, nem pense em deixar cachorro ou criança num carro parado, exposto ao sol, porque não vai dar certo. Você pode trazer um arrependimento muito grande para a sua vida. Vamos evitar. Vamos a outra prevenção? Dengue. Lá vai chegando o verão e como toda virose, ela tem os seus ciclos e está chegando na temperatura ideal para multiplicar para os bichinhos, os vetores, que são os mosquitinhos, se multiplicarem e com eles vem vários problemas. Um deles, bastante comum, é dengue. Como se prevenir? A gente já sabe, mas vale a pena falar outra vez. Revise o seu quintal, revise caixas d'água, revise ralos que possam acumular água. É muito fácil você controlar a proliferação de mosquito em água parada. Basta você alterar o pH daquela água onde a água pode se acumular. Como é que faz isso? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal é suficiente para desequilibrar o ambiente onde o mosquito se reproduz. Outra dica, pó de café, você não joga fora. Então, vamos achar uma função para o pó de café. Tem aquele vaso onde acumula água? Põe um pozinho de café ali já usado.
você já reaproveita, ajuda a plantinha, não acumula água, não reproduz bichinho. Mesmo que você use uma colher de pó de café já usado num vasinho onde pode conter ou acumular água numa chuva, você já está resolvendo o problema. Viu como é fácil? Basta um olhar atento, um cuidado extra e a gente resolve muito problema para a gente e para a comunidade. As pessoas mais frágeis, por exemplo, crianças e idosos, sempre precisam de atenção especial. Cuidado ao andar com bebês, crianças muito pequenas, num sol muito intenso. Isso pode danificar não só a pele da criança, que é muito frágil ainda, como desidratar a criança muito mais rápido do que você imagina. Você pode estar se sentindo bem como adulto exposto ao sol, mas isso não se reproduz num corpo tão pequeno quanto de um bebê abaixo de 1 ano. Eles têm muito pouco sangue circulando, eles têm muito pouco líquido circulando e uma evaporação muito grande de suor, que é líquido, desequilibra todo aquele corpinho. Então, cuidado com crianças, bebês expostos ao sol. Nem sempre você está pensando em expor o bebê ao sol exatamente, mas uma caminhada numa feira livre, numa praia, uma ida rapidinho na casa de alguém, em que você faça esse trajeto com o bebê no colo, ou mesmo no carrinho, precisa ter essa atenção de cuidar de hidratar esse bebê e proteger ele do sol. A mesma coisa, idosos acamados que não podem pedir água ou não podem ir até uma fonte de água para se hidratar sozinho. Precisa redobrar a atenção. Por quê? O idoso, ele sente pouca sede, já é natural da idade que ele está não sentir essa sede tão intensa. Então, é necessário que você se ponha no lugar ou que põe um alarmezinho no telefone ou no smartwatch, põe um alarmezinho de tanto em tanto tempo, de 2 em 2 horas, oferecer um tantinho de água que seja 150 ml. Que 150 ml? Aquele copinho americano, um pouquinho menos de água para a pessoa idosa acamada. É um outro cuidado que precisa ter. Manter os ambientes ventilados e fazer uma circulação de ar nesse ambiente para que entre ar fresco, também é muito importante. Você pode usar, nesses ambientes muito fechados, abrir as janelas e portas pela manhã, antes das 10 da manhã. Não está tão quente, você consegue trocar o ar daquele ambiente, depois você fecha, liga o seu ar, deixa no controle de temperatura que você gosta, mas esse ar precisa ser trocado, principalmente se aquele local tem uma pessoa acamada. Combinado? Nós já falamos sobre virose, nós já falamos sobre carros fechados, desidratação, lembrando do PET. E qual é o problema muito comum em janeiro e fevereiro? Diarreia por rotavírus ou familiares do rotavírus, que são aqueles vírusinhos da diarreia e do vômito. São muito comuns no verão, muito comuns. Você lembra aquelas casas que ficam paradas durante bastante tempo? Precisa lembrar que a água da caixa também está parada há bastante tempo. Precisa de uma atenção para renovar aquela água da caixa antes de uso. Ou instalação de filtros, ou compra de água mineral já engarrafada, para evitar esse problema de diarreia e vômito no verão, que tende a levar bastante perda de saúde, perda de tempo. Você está numa hora que você precisa trabalhar, ou está numa hora que você precisa se divertir, está no seu horário de repouso e estraga tudo por causa de diarreia e vômito. Isso não tem graça. E dá para a gente tomar uns cuidados para evitar esse quadro que é muito desagradável e que, em casos de bebês e idosos, pode sim se tornar grave, porque esses pacientes mais idosos e as crianças, eles desidratam muito rápido, eles descompensam muito rápido. Então,
precisa de uma atenção maior. Para você que é adulto e tem alguma doença base, o que é doença base? A gente fala de doença base quando você já tem uma doença crônica que você trata há bastante tempo. Entre elas, a que mais chama atenção para a desidratação é quando você tem diabetes ou alguma lesão renal, não cálculo. Lesão renal de filtragem, então insuficiência renal, algum nível de insuficiência renal, precisa de muita atenção, esses dois casos. Então, se você tem episódio de diarreia e vômito, e você tem diabetes ou tem algum problema renal, que é a filtração do sangue, você precisa tomar um cuidado redobrado e precisa procurar a orientação de um profissional o mais breve possível, se começar um quadro desse. E quando a diarreia e vômito se torna um caso de pronto-socorro? Primeiro, se a pessoa tem febre. Se a pessoa tem febre, o quadro já complicou. Não adianta mais ficar esperando. Vai precisar de uma ajuda profissional, só hidratação não vai resolver. Quando o vômito, principalmente em bebês, que a gente já falou, bebês hidratam muito fácil. Quando bebês começam a vomitar, ter vômitos sucessivos, esse bebê não pode ficar em casa só fazendo reidratação por boca. Por quê? É óbvio, ele vai vomitar com reidratante. E não vai adiantar. Então, esse bebê precisa de uma avaliação do especialista o mais rápido possível, isso é, pronto-socorro. Outros casos que indicam necessidade de avaliação médica de urgência. Pessoas que já têm o quadro de uma doença base desenvolvida, que nem a gente falou, insuficiência renal, diabetes ou pressão alta, sendo que diabetes e insuficiência renal que chama mais atenção para essa parte de desidratação. Se essa pessoa começar a apresentar moleza, desmaio e dor intensa abdominal. A dor abdominal intensa não aquela dor abdominal de desconforto da diarreia, é uma dor contínua e intensa. Precisa de uma atenção de um profissional da saúde. Procure o pronto-socorro o mais rápido possível. Principalmente se for uma criança que começa a reclamar muito de dor abdominal. Isso também vale para casos de dengue. Caso de dengue leva também, devido à febre constante e ao calor intenso do verão, a desidratação muito fácil. E se a criança começar com dor abdominal intensa e contínua, é um sinal, é um sinal que chama atenção para que alguma coisa precisa de mais atenção. Fica a dica aí. E o verão, calor, sol, lembra o quê? Praia. E na praia nós também precisamos lembrar de alguns cuidados. Mantenha o seu corpo bastante hidratado. Não esquece que as crianças estão brincando, estão muito à vontade e elas passam tranquilamente horas sem pedir água. Então, você adulto, você o cuidador, precisa lembrar de oferecer para essa criança água ou alguma solução reidratante. Água de coco vai muito bem para a criança. Lembrar de oferecer reidratante regularmente. Outra coisa que acontece muito frequente. Aquela ideia de eu só vou ficar um pouquinho no sol, então eu não vou passar nenhum tipo de protetor, porque eu quero pegar aquela cor. Isso vai dar errado, é certeza que vai dar errado. Por quê? Porque muita gente já testou a mesma coisa e sempre dá errado. Nós temos vários raios solares no mesmo raio solar. E dependendo do horário, você tem a incidência de um raio solar mais intenso do que o outro. E na porção depois das 11 horas da manhã, a gente tem a incidência de um raio solar que danifica bastante a pele. Se você tem pele mais clara, 5 a 10 minutos é o suficiente para você queimar mesmo a pele. Pessoas com pele mais densa, mais escura, elas conseguem ficar um pouquinho mais de tempo, mas é só um pouquinho mais. A melanina tende a proteger, mas não é essa proteção de você achar que você vai ficar
40 minutos, 1 hora sem protetor solar e vai ficar tudo bem. Não vai, você não vai dormir à noite com dor à toa. Vai perder o seu dia posterior, que poderia ser um dia legal, de brincadeira, com dor. Isso não tem graça. Então, lembre, vai na praia, passa o protetor antes de ir para a praia, verifica se o protetor é resistente à água. As crianças vão na água 1, 2, 3 vezes, passou naquela areia, você já tirou a areia com a água salgada, aquele protetor saiu, certeza, mesmo resistente à água, água com areia é uma coisa muito diferente. Então, tem que lembrar que tem que repassar o protetor. Não esqueça das orelhas. Chega muita gente em pronto-socorro, além da queimadura solar, com a orelha praticamente em bolha. E na hora de dormir, aquele reclamação, aquele chororô, não dá para dormir, incomoda muito. Gente, para e pensa, para que passar por isso? É muito mais fácil. Você em casa, na tranquilidade da sua casa, passa o protetor solar direitinho, coloca a sua roupa de banho, seu maiô, seu biquíni, vai para a praia com segurança, curte o seu dia, curte a sua noite tranquilo, sem dor, e o outro dia tá ok. Ainda no ambiente da praia, vamos falar de mais um tópico que pode estragar a sua praia e o dia posterior. Cuidado com a alimentação. Cuidado com o que você come. Cuidado com o que você ingere. Isso faz muita diferença. O seu corpo vai precisar principalmente de água pura e reidratantes leves e mais naturais. Por exemplo, água de coco é um excelente reidratante, se não for diabético. Esses excelentes reidratantes, eles têm que ser repostos continuamente, mas tem algumas coisas que podem estragar completamente o seu dia. Por exemplo, alimentos fermentados que ficaram abafados durante o trajeto, durante a viagem, porque o verão realmente é bastante quente. Aquele alimento abafado, ele estraga muito fácil, principalmente peixes e carnes brancas. Tende a estragar muito, muito facinho. Então, muita atenção quando você for comprar itens de frutos do mar, quando você for acondicionar esse item e quando você for preparar, dá uma olhadinha. Verifica antes de você consumir ou principalmente de ofertar para alguma criança. Isso é muito importante de você fazer, não só com proteínas, mas também com legumes e verduras. Eles, pela fermentação, você pode perder o produto, perder dias ficando doente por uma coisa completamente evitável. Então, fica aí a dica. Cuidado com a alimentação, cuidado onde você compra essa alimentação. Dá uma olhadinha na procedência da alimentação, veja se o local é limpo e adequado. Veja se ele tem algumas regras da vigilância, nem que seja o mínimo que você saiba. Outra dica que fica, eu acho que você não vai gostar muito dessa dica, mas eu preciso te falar. Cuidado com bebida alcoólica. Eu não estou falando para você nunca mais beber na vida, não é isso. Nem que você tenha um limite expresso, também não é isso. Mas você conhece o seu limite. Se você não conhece, pergunte para alguém que convive com você qual é, mais ou menos, ali o seu limite. E calor, sol, muito sal. A gente sabe que os alimentos tendem a ser mais salgados, isso também deve ser evitado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a bebida alcoólica, ela é muito quente. Seu corpo vai ficar mais quente. Isso também pode estragar o seu dia, levando a problemas de alcoolismo, embriaguez. Você tem que lembrar que depois você vai pegar seu carro e vai levar a sua família de volta para casa. E você deve chegar em casa com segurança. Então, cuidado, tenha atenção em como e quando você vai aproveitar o uso da bebida alcoólica. Não estou dizendo que isso não seja feito, não estou dizendo que seja errado fazer, mas tem que ser feito com critérios que não coloquem em risco a sua vida, a vida dos outros e a vida de quem você mais ama.
Se você não conhece o seu limite quanto à bebida alcoólica, preste muita atenção quando você for entrar em rios, cachoeiras e principalmente mar. Se você já está num estado em que suas reações já não estão lá muito boas, confie em alguém que você ama, confie em alguém, um amigo, uma família, para te dizer, cuidado. Esse cuidado é necessário para você não colocar a sua vida em risco. O mar tem as suas regras, é muito gostoso, o mar é relaxante, o mar é prazeroso, mas tem suas regras. Eles têm as suas correntezas, os seus horários, e muitas vezes a gente chega num lugar e a gente não conhece muito bem a natureza daquele lugar. Aonde tem barranco, aonde a praia tem tombo, que a gente diz, né? Aonde tem buracos, aonde cachoeiras são mais perigosas, onde tem mais movimentação de água. Esses critériozinhos a gente consegue descobrir ao longo do convívio naquele lugar, mas não na hora que chega. Na hora que chega é sempre um mistério. Então, confie em pegar dicas do local. Pergunte antes de se expor a risco desnecessário. E se você tiver sobre bebida alcoólica, desconfie muito que você vai fazer tolice. Então, já fica aí um breque. Não tá legal? Deixa para uma outra vez. Deixa para um outro dia. Vamos fazer outra coisa. Ainda na linha de alimentação, todo nutricionista fala: alimentação em tempo de verão tem que ser uma alimentação leve. A gente já sabe disso, né? O difícil é a gente fazer na hora de que tem que fazer. Mas vamos rever essa parte. Evite alimentações pesadas, evite excesso de sal e evite comer muito antes de atividades físicas, para não dar a tal da famosa congestão. Basicamente, a congestão o corpo, na hora que vai digerir alimento, o sangue é trazido para todo o sistema digestivo, porque ele é a raiz, ele vai trazer dali aonde sustenta todo o corpo. Então a energia vem dali. Então o corpo dá atenção todo para aquele local. De repente você vai colocar músculo, tendão, outras partes do corpo para funcionar na mesma hora. O corpo não sabe se manda o sangue para o sistema digestivo ou se manda o sangue para a periferia nos músculos, e em algumas pessoas isso pode causar um desconforto. Em algumas pessoas pode causar um desconforto bastante intenso. Então, se é hora de fazer a digestão, se comer um pouquinho mais, se comer uma comida um pouco mais pesada, vai caminhar, faz uma caminhada leve, também não é para ficar parado, tá? O sistema ali está sobrecarregado com a digestão, mandando muito sangue para aquela área, mas precisa fazer circular leve. Não estou falando de você comer e sair correndo. Também não estou falando de você comer e ir para a piscina. Também não estou falando de você comer e jogar vôlei ou alguma coisa. Uma alimentação pesada deve ser seguido de uma caminhada leve. Fazer o sangue circular de uma forma otimizada, sem sobrecarregar o seu próprio corpo. Fica a dica. E assim ficaram as dicas aqui desse episódio de cuidados com o verão, cuidados com o calor. Se você gostou, siga a gente nos outros programas e episódios do Saúde na Polo.